problema da cor daqui é geografia, cara. Se você pegar o mapa, é uma desgraça. Nós estamos no meio de uma caatinga, nós estamos longe de tudo, cara. Lá do longínquo Piauí, quer dizer, lá de Teresina, quer dizer, era uma coisa realmente longe pra eles. Então toma aí, vai! Toma de novo! Chegou um grande dia, vamos beber, o couro vai comer. Teresina nos anos 80, o que havia muito era reunião em barzinhos de amigos, de gente que conhecia o dono do barzinho para ouvir a música, pro tipo de música que a gente ouvia na época era rock, era muito poucos lugares, muito poucas opções. Shows, então, praticamente impossível. E era muito carente de diversão, praticamente a gente não tinha diversão. Teresina era até ali aquele sinal da Miguel Rosa, de lá pra cá quase que não tinha nada. Então geralmente o que a gente fazia em matéria de curtir som era parar o carro na beira do Rio Poti, abrir a porta e ficar ouvindo, entendendo? Comprava uma cerveja, eu levava aqueles vinhos baratos, abria a porta do carro e botava os toca-fitas, né? Naquela época, toca-fita, e virava a madrugada ouvindo aquilo lá. Pô, não tinha muito lugar pra você tocar, não tinha lugar onde tinha rock and roll. E aí era essa coisa, tinha essa história. A cidade não proporcionava nada, não tinha. Os shows eram poucos. Os espaços para tocar eram mínimos, né? Como eu te falei, a gente tinha que ir lá e realmente quebrar os grilhões para poder tocar nesses lugares que a gente conseguiu, né? Mas os espaços depois disso não ficavam muito abertos. Toda vez que a gente não conseguia tocar no Teatro Setembro todo mês, entendeu? Demorava para fazer shows anuais ou 2 vezes por ano. E a gente começou a juntar uma turma, ia para os shows no Teatro do Matadouro, Praça Pedro II. Eram poucos os shows. Era lindo você ver fazer um show no Matadouro. Hoje o pessoal reclama que tem alguns lugares que fazem show longe, né? Mas a galera ia toda pro Matadouro, entendeu? Terminava o show, todo mundo voltava a pé, a gente botando o equipamento dentro do carro, quando voltava tava lá a turma indo, entendeu? Então o rock and roll tem essa aglomeração que acho que é quase impossível você ver em outro estilo musical, né? Da galera, não importa onde, nós vamos. Então acho que a gente vivia muito nessa época assim, não tinha nada, mas onde tinha, todo mundo tava lá. Lógico que outros estados, como, né, as coisas são um pouco mais fáceis, aí o cara pode formar uma banda e começar a fazer um trampo legal e divulgar mais e viver de música, né, cara? Mas aqui, principalmente a gente começou nessa época aí, velho. De 80 pra 90, muito. 88, sem estudo paisagem. Pô, nenhuma, tinha cara. Estrutura de nada, 3 hoje tá melhor, mas naquele tempo não tinha estrutura de coisa nenhuma, sabe? O cara pra conseguir uma caixa boa, difícil. E aí, velho, tem que batalhar, né? Tem que aí estudar, trabalhar, tem que se formar, tem que... Mas não, ninguém... Quer dizer, a gente conseguiu, né? Foi até muita coisa. As dificuldades eram a partir disso. Ter uma banda era dificuldade local de ensaio, equipamento. E para montar show já era mais difícil, mas quando se conseguia ainda era dessa forma. Ou no sítio de alguém, que aí no sítio não tem vizinho para ouvir. Né? Fica só a galera mesmo.
janeiro de 82 aproximadamente, comecei a formar a banda. Aí, graças a Deus, apareceu o Tice. Cheguei lá, tava o Pincel no baixo, o Quinha na bateria e o guitarrista tinha faltado, que era o Edino Neiva, era o guitarrista do Vênus. Ele faltou. E aí aquela espera, o Edinho não chega e tal, e o Pincel me perguntou: ei, cara, tu sabe tocar, né? Eu sei, cara. O que tu sabe tocar assim? Eu disse: rapaz, eu sei tocar 2 músicas do Alice Cooper, vocês sabem aí? E a gente era fã do Alice Cooper. Ele disse: bora, qual é a música? I'm 18 e a Ballad of Dwight Fry. Aí, embora, eu sei, vamos nessa. E aí eu comecei a cantar, e eles já ficaram também entusiasmados, porque assim, não era comum a pessoa tocar e cantar. E aí eu cheguei logo, né, 2 em 1, aí ficou... Esse cara, tu não quer entrar na banda não? Eu disse: tô dentro já, rapaz. Eu já sou da banda. Aí apareceu o Ico. O Neném do Vênus estava saindo, ele tinha outros trabalhos e também trabalhava com música de noite, enfim. Não estava encaixando muito bem, eu não tinha tempo, e aí Tício me convidou e eu fui tocar no Vênus. Porque o Vênus era a única referência de rock que nós tínhamos aqui. Tinham outras pequenas bandas, como o Vagar, mas assim, eles tinham problemas com equipamentos, eles tinham problemas técnicos, eles não tinham registrado nada ainda. Então a grande referência era o Vênus. Outra coisa que o Vênus tem de muito legal como pioneiro dessa coisa de música pesada em Teresina é porque o Pincel era muito insistente em fazer umas coisas malucas que ninguém fazia, tá entendendo? Não tinha lugar para tocar, ninguém vai deixar naquela época, ninguém vai deixar uma banda de rock pesado tocar. Não tem problema. Eu tenho um caminhão da minha firma, ele falava, a gente toca em cima do caminhão. Entendeu? Então ele tinha uma aparelhagem, a gente subia em cima do caminhão e a gente tocava nos festivais, tá entendendo? E assim foi abrindo espaços. O Vênus tem muito essa coisa de ter aberto esses espaços, tocando no centro de convenções, tocando no teatro. No teatro não tinha, nunca teve um show de rock, talvez Edivaldo Nascimento tivesse tocado lá. O teatro era uma, vamos dizer, uma casa inacessível para uma banda de rock. Um show de rock no teatro? Que é isso? Tal, vão destruir o teatro. É tanto que pra gente fazer o primeiro show no teatro, teve um problema lá, porque não queria que a gente tocasse que era banda de rock, e acha que rock era maldição, é só maluco, aquele negócio todo. Eu disse: não, velho, não tem nenhum louco aqui não, é uma música como outra qualquer. Na verdade, quase que a gente destrói, porque o som tava alto pra caralho. E aquelas, as bandeirolas que faziam o acústico começaram a tremer e nós tivemos que diminuir um pouco. Mas assim, um show típico de rock não tinha lá, né? Ainda mais rock pesado. As pessoas falaram: pô, não vamos conseguir tocar uma banda de rock pesado no Teatro Costa Térmica. E conseguimos, né? Então o Vênus foi uma das primeiras do Nordeste a fazer disco, cara. Só tinha o Stress antes que se tem notícia. O Stress lá de Belém. Eu queria gravar o disco e aconteceu. Pra você ter uma ideia, até minha família reclamou, meu pai. Eu tinha um carro, vendi um carro pra fazer a gravação. Foi o primeiro disco de rock do Piauí que a gente tem noção. Eu tinha um Opala, vendi, mas eu não estou arrependido. Se fosse para fazer, faria de novo. E fiquei satisfeito, porque a gente se sente realizado. Então o disco do Vênus ele foi gravado em 85 para 86, foi lançado em 86, uma tiragem de 1000 cópias. Foi muito bem aceito à época, embora a gravação ela tenha alguns defeitos. O grande mérito do Vênus realmente foi ter sido o pioneiro da história, né? Como a gente já falou, mesmo com todas as precariedades de estúdio, de equipamento, até da visão do engenheiro de som, etc, eles foram os primeiros. O lançamento do disco do Vênus foi um fato que mexeu com a galera inteira. O Vênus foi uma coisa assim,
Pô, fizeram o disco, tinha acabado o Rock in Rio, todo mundo empolgado pra caramba. Os caras lançando o disco, todo mundo naquela coisa ali, um disco de heavy metal no Piauí, cara, uma coisa sem nem pensar, cara, que existia aquilo, bicho. É um negócio muito estranho aqui, diferente demais. Incentivo para todo mundo na cidade. E cada dia surgia bandas e mais bandas e mais bandas, gente querendo tocar, gente querendo aprender. E realmente o lançamento do disco do Vênus para Teresina foi realmente um marco. A primeira banda de rock de Teresina a lançar um disco. Pra gente que nunca tinha visto, era como eu falo, pra eles é como se tivesse baixado um disco voador ali em plena Praça Príncipe II. O que é isso? São um bando de alienígenas aí tocando, tá entendendo? O que é isso? Então era uma coisa muito forte para eles, e foi isso que causou, eu penso, em boa parte, essa herança, essa coisa que o Vênus deixou, aquelas pessoas que eram moleques, vendo aquela coisa, aquele show de rock pela primeira vez na vida. E a partir desse momento que eu vi os caras tocando e tudo isso, cara, eu quero montar uma banda e eu quero tocar rock and roll. A gente não percebia que a gente estava realmente influenciando todo esse pessoal. Aquele show de rock pela primeira vez na vida despertou muita atenção neles e eles puderam, de repente, conseguirem ser músicos também, terem bandas e levarem todo esse movimento adiante. O Vênus me influenciou a fazer a minha primeira banda e lá na frente, com esse disco deles, talvez tenha me motivado a também gravar algo. Eu sei que nesse tempo aí, 83 para 84, a gente formou a primeira banda, o Vagark. Vagark era um nome bem imaginário, assim, a gente juntou as iniciais de todo mundo que compunha a banda, alguns amigos que estavam por perto para completar o nome. Aí fui convidado pelo William para entrar no Vagark, que foi a segunda banda de rock and roll daqui, oficial. A gente tinha aquela pegada. Aí foi quando eu entrei pra música, entendeu? A formação tinha o Bebeto, o Rogério, eu e o William. E o Casbaf, que hoje é o guitarrista, era vocal na época. Me lembro dos ensaios ali pelo Mafuá. Nossa. No primeiro ensaio, o Casbaf chegou com 5 músicas que ele fez. E a banda tinha música própria, era cantada em português, mas já era um som mais pesadinho, assim, tipo um AC/DC da vida, assim, uma guitarrinha já distorcida, estridente. Foi 2 meses antes do primeiro Setembro Rock. Nós ensaiamos 5 vezes e tocamos no Setembro Rock. E a gente fez o primeiro show aqui no Artesanato, no primeiro Setembro Rock, no dia 30 de setembro de 84. O Zilton, que era um empresário do Vênus, Zilton Lages, ele foi quem encabeçou isso aí, juntamente com o Pincel, né, esse festival. No primeiro Setembro Rock, nós colocamos 4.500 pagantes. Zilton tinha o lance de publicidade, de ser um bom promotor e correr atrás das coisas, de patrocínio, tudo isso. Pincel tinha o equipamento, né? O equipamento de palco era todo do Pincel. A bateria veio de São Paulo, a mesa veio de São Paulo, as caixas de som foram feitas pelo Ivonaldo, comprei só os alto-falantes. E tinha essa coisa de querer fazer o que as pessoas não acreditavam que fosse feito. Então foi um casamento perfeito. Logo depois, no ano seguinte, já veio o outro Setembro Rock. Felizmente, na época, o Zilton levou adiante a ideia do festival. Os 2 primeiros tinham atrações basicamente locais. Bandas locais, era o Vênus, o M16, o Vagark, o Edvaldo Nascimento mesmo. E logo depois, teve o terceiro Setembro Rock. Já com essa explosão do thrash no mundo, no Brasil em geral, o Zilton já conseguiu trazer 3 bandas de fora. Tossar o Voodoo Viper. O André Massi não veio, era de menor na época, né? E engraçado que o Viper tocou um cover do Centúrio, né? Porta Negra, né? Quem cantou foi o vocalista do Voodoo, né? Então foi mágico, assim, sei lá, o Dosso Atlântico.
Já lançando Dividir e Conquistar. Esse festival vinha gente de São Luís, de Belém, de Recife, Fortaleza. Era um festival muito, muito, muito legal, cara, muito grande, assim, e que reunia essa turma toda. Foi uma loucura, porque a gente não imaginava a dimensão da história, entendeu? Na hora tinha gente subindo, pulando, e chegou uma hora que nós tivemos que abrir os portões para poder esquilhambar e tal. E esse festival já foi um festival bem pesado, tocaram essas 3 bandas e o Mega. Já foi uma coisa direcionada, porque já o público de metal já era bem grande nessa época em Teresina. Aquilo ali ficou na cabeça de todo mundo e fez incentivar muito mais a gente a montar banda, a tocar, a se reunir mais, e aí foi aparecendo mais gente. Então o Setembro Rock realmente foi o início para as bandas locais. E esse evento foi o que começou a dar cara realmente ao rock and roll de Teresina. Neurose de guerra! Naquela época, a única informação que a gente tinha era um fanzine que vinha xerocado, via correio. Você saber das coisas era uma coisa assim, sabe, terrível. Era através de fanzine, uma fita. E a gente juntava lá em casa uma galera, os amigos mais próximos da gente, e a gente ficava lendo as resenhas e ia pedir os discos de acordo com a resenha. Essa banda deve ser legal. Porque a gente não conhecia a banda, a gente ia às vezes pelo nome da banda, pelo que os caras falavam do disco, então a gente ficava curioso e pedia as fitas cassetes. E aí quando chegava era uma festa, juntava todo mundo e ouvia e tal. Era muito legal. Aí disso aí a gente disseminou aqui, eu tirei muita cobra por meninas, Zona Norte, o Galvão, Badu, aquela galera ali, aí a gente começou, aí foi pronto. Digo, ó, tem uns fãzinhos, a gente passava aqui em casa, o menino vinha muito conversar comigo aqui, aí passava muita coisa por mim de fita, ó, tá rolando isso aí no Brasil. Eu lembro que eu ia muito, a gente ia muito pra casa do Alex e o Juliano chegava lá com um monte de fãzinho e a gente ficava lá, o som tocando e a gente cada um lendo aqui, 2, 3 fãzinhos, conhecendo a banda e tal. Eu consegui fazer vários fanzines, assim como meu irmão ainda hoje faz um online, e trabalhar com esse lance de fanzine dentro do underground é muito gratificante. A Rock Brigade, quando começou, as primeiras que eu vi ainda era fanzine mesmo, era feito de manuscrito e aí faziam fotocópias, e acho que outros já depois já melhoraram, já datilografado, e foto era tudo feito com fotocópia, né? Tipo Xerox, essas coisas. Rock Brigade e os fanzines do Norte, Belém, e daqui do Nordeste todinho vinha muito material, porque a gente pegava na Rock Brigade os contatos dos fanzines, a gente queria saber como é que era. E aí a história era assim, carta, né? Muita carta. Eu recebia cartas do país inteiro, eu recebia cartas também alguma metade aí da Europa, Inglaterra, Japão. Essa coisa de carta era tão engraçada que eu cheguei a receber carta que o carteiro entregou com o maior nojo do mundo, porque a carta veio fedendo pra caramba. Quando eu abri, a carta tava toda cagada, cara. O cara escreveu a carta, limpou a bunda, dobrou e botou e enviou. E isso era uma coisa que a gente achava legal, que o cara radical pra caramba, isso era... A gente no monastério mesmo, na época, a gente se correspondia com gente da Europa inteira, velho, um negócio louco. Uma vez ou outra alguém ligava realmente e tal, mas era muita carta mesmo. Isso com o mundo todo, cara. Polônia, Inglaterra, Alemanha, e a gente se virava com dicionáriozinho do lado e estudando inglês ali para traduzir mal, e escrever mal também em inglês para enviar. A gente fazia uma lista dos discos que eu tinha, por exemplo, e mandava para um cara que você conheceu na revista, por exemplo, a do Brigade mesmo, tinha aquela seção de cartas, mas tinha muito zine rolando também. E aí, através daí eu conseguia falar com uma pessoa de Minas Gerais, por exemplo. Aí o cara mandava uma lista, eu tenho tal disco, Samael, tem o Blasphemy, tem outro disco, aí mandava para mim,
E eu dizia, tenho esses. Aí ele mandava de volta, gravava a fita, entende? E aí mandava. As cartas vinham todas, o envelope por fora, você mal conseguia ver o endereço, porque vinha o nome das bandas por fora, Slayer, Metallica, Iron Maiden, sei lá, Destruction. Tudo que tava rolando na época, vinham as logomarcas por fora, que os caras desenhavam mesmo de caneta mesmo, tudo. Era dessa forma que tinha a comunicação, era dessa forma. E nessa época, a galera lá curtia muito aquela coisa de fita cassete, né? Que era o que tinha da gente na época. Aí você ouvia uma história, o cara que mora lá não sei aonde tem tal disco, tá entendendo? E só tem aquele na cidade, né? Você tinha que encontrar um cara que conhecesse ele, até que você chegava a ele e falava, poxa, cara, preciso gravar esse teu disco que eu tô querendo ouvir, que só você tem. Então era assim, essa dificuldade, né? Um amigo tinha um disco e você ia, conseguia gravar e de repente o cara não tinha o disco, tinha uma fita que outro amigo mandou de São Paulo, mandou de Belo Horizonte, mandou, sei lá, dos Estados Unidos, e a gente reproduzia. O outro fazia a cópia da cópia, a cópia da cópia. E a Rock Brigade, depois de alguns números, começaram a lançar umas demo tapes, que era uma coletânea que eles faziam de várias bandas, que a maioria delas não tocavam no Brasil. Nem tinha os discos no Brasil. Quem era sócio do fanzine recebia as fitas cassetes, tá entendendo? Aí veio essa coletânea que rodou muito aqui em Teresina, que foi os primeiros, uma das primeiras músicas do Megadeth, Fi do Metallica, Slayer, Black Magic, aquelas coisas, The Strokes. Cara, quando eu vi aquilo ali, aí foi outro, eu digo, rapaz, bem o que tem que fazer. O Casbaf conheceu o thrash metal, vamos dizer assim, no estilo de som que até então ninguém conhecia. Ele apareceu com uma fita cassete com Venom, Exciter, Slayer, Metallica. E aquilo ali já foi uma revolução na cabeça da gente aqui, porque até então todo mundo só, eu acho que o som mais pesado, mais barulhento, fosse o Iron Maiden mesmo. O Judas, não sei. Quando eu montei o Mega já era pra gente tocar fora, entendeu? E sem querer, entendeu? Tipo assim, mas porque eu não tinha nem ideia de porra nenhuma, eu só bora fazer. E aí veio um negócio avassalador, né? Um som doido, assim, pô, que som é esse, tal, massa. E todo mundo ficou fissurado. E aí fez com que a gente fundasse uma nova banda na cidade, que foi o Megahertz. E tem as coincidências do destino também. Eu conheci o Erisvaldo Bosch, que entrou, entendeu? O Cláudio Raman, que eu vi tocando na banda Start de hard rockzinho nacional, aquelas coisinhas. Os caras falaram pro Casbaf que eu era uma boa voz para entrar no Megahertz. E aí eu comecei a entrar no Megahertz. Uma semana depois eu já estava com os caras, já estava na ideia de compor e cantar. Sei que o Conan, na primeira vez que ele pegou o microfone e botou aqui, ele esmagou o microfone, cara. Ele esmagou a cabeça do microfone com a mão. De tanta força e raiva que ele começou a cantar. Foi engraçado demais aquilo. Aí tava aprovado, né? O cara era o que a gente queria. A gente queria um negócio que causasse impacto na cidade. O mal! O mal! Não, eu preciso gravar isso aqui. E foi gravando, e eu, quando eu gravei, já fui copiando e mandando pra fora. Eu queria que saísse nos fãzinhos, tudo, e saía em todo fãzinho. Os fãzinhos, tudinho que eu saía falando bem. A gravação é daquele jeito, né? Só eles entendem, nem eu entendo direito. Se é feio ou é bonito, o importante é ter ideia. O Megahertz é uma banda que veio de muitas demotapes. Em 85 fez uma, em 86 fez outra. E tem uma gravadora conhecida, né? Aliás, a maior nacional de metal, que lançou Sepultura, lançou Ratos de Porão, lançou
Apesar de Rasporã era de São Paulo e tal, mas ele lançou Sepultura de BH e tal. A Cogumelo Records. E o que a Cogumelo propôs para nós? A gente fizesse novas músicas cantadas em inglês e com temas satanistas. Porque na época, as bandas que eles estavam lançando, o próprio Sepultura e outras bandas da época, a maioria era com esse tema satanista mesmo. Mesmo os caras não sendo satanistas, mas que fosse uma brincadeira, uma crítica à sociedade em geral, mas era o que estava vendendo, vamos dizer. E a Cogumelo propôs isso para o Casbaf, para nós. O Casbaf, que era o que escrevia as letras, não vou falar disso nunca. Não quero isso. A gente não vai mudar o nosso estilo. A gente poderia ter gravado antes até. Né? A gente poderia ter gravado antes, mas a gente não entrou naquela jogada da Cogumelo. O Ico e o Tício já tinham saído do Vênus, também já tinham sido contagiados pelo thrash metal e já tinham feito uma nova banda, que era o Avalon. Metal Church, Megadeth, foi isso aqui, foi a base do som do Avalon. E a dificuldade era para achar músico, né? Mas aí a gente conseguiu, conversa com um, conversa com o outro, até anúncio em jornal nós colocamos. E eu já tinha entrado no Avalon, já tinha me desentendido com o Casbaf por algum motivo e já estava ensaiando com o Avalon. A gente já estava compondo e ensaiando lá no Mucambinho. E aí os shows do Avalon já eram shows mais seletivos, porque já era uma outra linguagem. Aquele público do Vênus já não acompanhava o Avalon. O público já era o que se convencionou ser chamado de metaleiro, né? E naquela época, uma das características, pelo menos o que a gente queria, era velocidade. A gente trabalhava muito com melodia, a gente sempre gostou, eu gostei muito de música clássica. Então a gente mesclava a melodia do clássico, né, todo o conceito, mas também tinha muita velocidade do thrash metal, então o guitarrista tinha que ser veloz. Mais na frente, em 89, com o sucesso do Avalon, já gravando 2, 3 demos, e a gente sempre gravava as demos e mandava para as revistas, para as gravadoras. Como lembro de William passar tardes no orelhão naquela época com um monte de ficha, enchendo o saco do cara da Cogumelo, do João, para tentar gravar a gente, né? E aí nós recebemos esse contato, né, do dono da gravadora lá da Cogumelo, fazendo essa sugestão da gente gravar um disco, sendo que um lado seria o Avalon e o outro lado seria o Megahertz. As bandas tinham estilos bem distintos, já tinham uma diferença, né, no som das bandas. Foi bem interessante isso, porque a gente era uma banda lá daqui do Piauí, escondido no Nordeste e tal. Eu acho que em setembro de 89, nós partimos, né, no Avalon e o Megahertz, partimos para Belo Horizonte para gravar esse disco. E assim, aí o disco teve uma repercussão muito grande aqui, vendendo todas as cópias, fora também, né, em São Paulo. A Cogumelo fez uma distribuição desse disco. Tecnodeath, o Split, ele ele foi só um documento em vinil, mas que pra mim
só foi notoriedade, não me serviu para os contatos, entendeu? Porque depois desse disco, a gente lançou esse single aqui, né? Esse compacto aqui, talvez tenha feito mais sucesso no Brasil do que esse disco, o Split. Mas a gente é mais considerado pela demo, entendeu? A galera gosta mais da demo. Sim, isso aqui tem nome, isso aqui tem nome, mas o nome da gente mais é os caras da demo. E ainda hoje a galera pede a demo. Teresina era assim, era mais amizade mesmo. Eu ia na casa dizer, não, ouvir um som, a gente chegar no barzinho, tomar uma cerveja e discutir sobre metal, alguma coisa assim. Recebia briguete, a galera recebia briguete, a gente lia muito, briguete de jornal. Não tinha opção. Para heavy metal não tinha opção. Loja era ponto de encontro. E ia olhar o que tinha chegado de novidade. Mesmo sem novidade alguma, você sabia todos os discos que tinham lá, era ponto de encontro. Então você ia trocar figurinha com o cara. Ei, cara, pô, eu tenho aquele disco do Iron Maiden lá. Pô, eu tenho aquele do Deep Purple lá que nunca chegou aqui. Me empresta aí, durante uma semana, me empresta o outro. Onde vendia e comercializava material de metal, era o antro do rock, no centro. Todo dia que a gente ia lá, encontrava alguém do meio, né? Ou alguém de banda, ou alguém que curtia, que estava lá sentado no chão, esperando alguma coisa acontecer, do nada. E a gente estava lá, às vezes divulgando um show, pregando cartaz lá de show, ou até mesmo levando material para vender. Tinha a velha Praça Pedro II, né? Que ali onde é o Clube do Diário, um pouquinho à esquerda ali, sempre a gente se encontrava à tarde, à tardezinha todo mundo tinha que passar lá. Tinha a banquinha ali na frente do Rex, do lado do teatro ali, a gente ia pra lá conversar. Muitas vezes a gente ia tomar uma cachaçinha melada, né? Ali na frente da igreja São Benedito ali aquele barzinho. E aí, naturalmente, começou a se tornar um point ali, à tardinha. O nego saía do trabalho, passava ali, encontrava um ou outro e trocava informação. Virou um point de encontro mesmo. Tocava fanzine, mostrava a demo, entendeu? Lá era troca de disco, troca de CD, ou de fita cassete, né? CD não existia. Então acho que ali era onde movimentava. A gente se reunia bastante na War Pigs, mas também na frente da igreja de São Benedito, né? Ficava ali conversando. Mas eu ficava mais na War Pigs, porque lá também tinha as tatuagens, né? O Bernardo fazia tatuagem lá. Era uma loja que tinha o som pra gente ouvir. E ali de 20 a 40 pessoas se dirigiam à igreja São Benedito para beber, né, no crucifixo e planejar um dia para tocar em algum lugar. Lá chegava a ter uns 40, 50 caras ali, porque juntava todo mundo. Gente da Vermelha, do Buenos Aires, Mocambinho, Timon e de outros lugares que eu não me lembro. Mas ali tinha uma reunião, a gente bebia até certa hora, bebia até 10 horas, 12 horas da noite. Aquela coisa assim meio anticristo, né? Contra a cultura. Mas eu acredito que era para chocar mesmo, para ficar ali na festa, pra galera ver aquela turma vestida de preto, né? Bebendo com vela e outras coisas. Mas era um lugar super interessante, até hoje como é um cenário, né? O cenário é um visual muito, muito bacana. Né? A São Benedito é como se fosse a capa do disco do Black Sabbath. Né? Aí começou a existir essa discriminação, que metaleiro era bagunceiro, era bandido, era vagabundo, isso. Dentro de casa, o pai não queria o cara de brinco de cabelo grande, cara. Isso era um absurdo pro pai, né? Mas as pessoas ficaram olhando mesmo, né? Até hoje. E eu acho que hoje ainda é mais estranho porque eu sou mais velho. Naquele tempo era só um menino. Então, né, é só uma fase.
E, né, na rua todo mundo olhava, questionava, é bicha, é mulher, é homem, é mulher, isso era o mais comum, né? Mas eu não ligava, cara, pra falar a verdade, não ligava. Pra falar a verdade, na verdade, eu até gostava, tipo assim, menos mal, quer se incomodar, se incomode, porque eu vou continuar, né? E isso, quando você saía fora na rua, você de camisa preta, cabelo grande. Calça rasgada. Calça rasgada. Então a galera malhava mesmo, pô, o cara ali tá doido, tá fumando maconha, tá se drogando, filho de fulano tá perdido, tá entendendo? Então rolava isso aí. A sociedade me via como algo repugnante. Porra, tatuado, todo de preto. Se imaginava que todo mundo usasse droga e era meio mal visto. Até hoje, se eu sair desse jeito aqui, com a camisa cortada dentro do ônibus, todo mundo olha. E aí as pessoas olham muito sempre, até hoje. A polícia já me dá baculejo, teve uma vez... Cara, mas antigamente era muito mais discriminado. Mas não porque hoje não tenha preconceito. Hoje tem preconceito, do mesmo jeito de décadas passadas. Mas eu sofri preconceito com qualquer pessoa que gosta de som pesado, chegar num lugarzinho e tal, e querer botar seu som, seu death metal, seu trash, o cara, porra, não bota isso aí não, que isso é barulho demais, usar preto, cabelo grande, preconceito de tocar em tal lugar. E quando a gente ia para um lugar que, digamos que rolasse uma festinha, que a gente ia com o visual da gente, a gente não podia entrar assim, que a galera já ficava, pô, o cara ali é roqueiro, tá aqui, né? Vai quebrar tudo. Vai quebrar. Era foda isso. Até porque as pessoas ficam, rapaz, vocês tocando isso aí, um negócio, ninguém nem entende isso. Pô, a mulher saía xingando, excomungando a gente. Pô, vou chamar o padre pra rezar pra vocês e tal. É uma coisa absurda isso, cara. Já cheguei a levar tapão dos homens, porque, pô, essa tatuagem aqui, vamos tirar ela aqui, e os caras tiravam onda, me arrebentavam mesmo, tá entendendo? Então era muito mais discriminado. Fui presa a primeira vez e os caras me quebraram lá dentro. Fui presa a segunda vez, cara de cachaça. Só porque eu tenho isso aqui. Tatuagem. Eu sofro preconceito em fila de banco. Vai entrar num banco. Pra mim, às vezes eu tô andando na rua, tem uma senhora esconde a bolsa, pensa que eu vou assaltar ela. Eu lembro que um dia eu andando na rua, cara, e uma mulher, sempre acontecia comigo, aliás, acontecia com todos, cabeludos, vinha passando, camisa do, sei lá, Slayer, sei lá, Iron Maiden, qualquer nome que tivesse, camisa preta, cabeludo, você andava na rua, a mulher mudava de calçado. Vinha a mulher, ela mudava de calçada. Toda vez vinha, ela mudava de calçada e protegia a bolsa. Eu lembro que um dia eu fiquei puto com isso, eu passei do lado, a mulher mudou de calçada, eu mudei também, ela mudou de novo, mudei de novo e gritei, ela saiu correndo. Aquilo ali foi o caos, né? Me senti um verdadeiro assaltante, que eu nem era, né? Pô, só deu susto na mulher. É uma contradição até, porque pra mim é claro que eu quero usar o cabelo comprido pra estar diferente do comum também, né? Mas ao mesmo tempo eu não... ser uma atenção para as pessoas, quando você entra numa farmácia, por exemplo, num supermercado, não sei o que, cara. Eu acho meio chato. Mas normal também, né? O que eu posso fazer? Na rua você sai, pode ter a surpresa que for, né? E olhar pra você assim é o de menos pra mim. Os ensaios do Avalon realmente eram
eram eventos, a gente tinha um espaço que o Tício conseguiu lá no Mucambinho, tipo um salão comercial, uma sala comercial, um galpão daquelas lojas com a porta metálica na frente, né? E realmente, cara, a gente usava aquele salão só pro ensaio e dava ia bastante gente ver. Os ensaios eram meio shows, né? Exatamente. Todo sábado à tarde eram os ensaios. Do Mega, nessa época, no Cursão Ciprélio. O ensaio era uma festa, porque realmente passava um semestre para ter um show. A gente, ditado pelo poder aquisitivo da época e tal. Então os ensaios realmente eram bem legais, assim. Tinha uma turma mesmo que frequentava assiduamente. Tinha assim os pontos, né? Tem os ensaios que levam as pessoas a se encontrarem, se agruparem, e acaba sendo isso, porque se você for ver bem, a turma que curte metal, ele não é aquela galera que está sempre disponível sexta e sábado uma festa de metal, um show de metal, né? Tudo ensaio do Avalon era aquela galera. E lá era assim, mais organizadinho, um galpãozinho, do lado tinha um barzinho, então era tudo perfeito. Ali, sábado à tarde eram os ensaios do Avalon também, ali era sagrado. É engraçado que a galera que ia pro ensaio era a mesma galera que ia pro show. A diferença era, o cara pagava ingresso, só isso. Dava no sábado, a gente ficava contando a hora assim para chegar, dar meio-dia a gente se arrumar e ir pro ensaio, porque a gente gostava de ver os caras ensaiando, assim, a gente achava bom e depois do ensaio ficava ali conversando com eles. E daí a gente foi tendo mais apego pela música, né, pelo metal. E foi por conta do disco que a gente quis ir pra frente e acabou tentando sair da cidade, né? Porque a gente falava, poxa, já fizemos isso, fizemos shows, fizemos tudo. Então quem tem banda tem sempre essa coisa de estar sempre procurando ir crescendo, ir em frente, evoluindo e crescendo. Então foi daí que apareceu a ideia de tentar promover esse disco em São Paulo. O fato de morar aqui dificultava muito a gente participar de eventos maiores, entendeu? Por isso eu achei melhor a gente ter ido embora para lá. Mas a gente já saiu meio que sabendo que provavelmente nós vamos perder um deles ou os dois deles. Na época, eu trabalhava, eu era funcionário público, já tranquilo, disse, cara, eu não vou não. Se fosse para mim, para os Estados Unidos, eu iria. Porque eu acredito que a gente possa ter algum mercado indo para os Estados Unidos, para a Europa. Agora, bem para São Paulo, bicho, eu não vou não. E chegando lá, foi uma nova batalha, porque o Tício não pôde ir, o Maurício foi, mas voltou logo. E, na verdade, mesmo eu e o Ico que fomos e que ficamos, né? Tivemos que arranjar novos integrantes. A gente participou de um festival que o vencedor do festival ganhava uns equipamentos de uma loja. Nós ganhamos o festival, 90 para 91. Nós ganhamos o festival, pegamos o material, o prêmio, vendemos, e com esse dinheirinho do prêmio que a gente vendeu, o material, a gente gravou um compacto com 2 músicas, compacto mesmo, pequenininho, bolachinha. E o compacto foi para vender e ganhar dinheiro para gravar o LP. Então foi todo esse processo, um empurrando o outro, né? E aí um amigo nosso, muito fã da banda, resolveu criar um selo, criar uma gravadora, a Encore Records, para lançar nosso primeiro disco, em 93. Aí já foi tocar em Goiânia, Brasília, interior de São Paulo, tudo, foi mesmo conquistar o público. Realmente a banda fez muitos shows.
Pergunte pro William sobre todos os lugares que a gente tocou, que eu não lembro mais. Eu não lembro mais, mas nós tocamos muito no interior de São Paulo. Muito. Essa última música chama-se The Last Song. E foi muito legal. Essa época foi a minha melhor época da minha vida. Essa época foi perfeita. O ano tava tão bom pra gente que 94 já foi outro disco, né? 2 discos em 2 anos seguidos. Já foi o Incógnito. Eu gosto muito daquele disco, cara. Assim, eu acho que a banda tava muito coesa, tava com um direcionamento legal. É um disco diferente do antecessor. Que foi quando aconteceu a tragédia do IT indo embora, né? Que a gente já foi uma produção melhor, já foi no estúdio melhor. E o Ico, depois que gravou o disco, ele foi passar uma temporada em Miami com a namorada, com a família da namorada, e nunca mais voltou até hoje. Foi muito duro, cara, porque a música era a minha paixão, era tudo que eu fazia, tá entendendo? E quando eu decidi ficar, o pessoal da banda não gostou, né? Ficou todo mundo chateado. Foi um baque grande, né? Aquela história dele não ter voltado, a gente com o disco no forno, com a banda em ascensão. E eu entendo o lado deles, também foi muito brutal a coisa, tá entendendo? Tá gravando o disco, tá preparando, de repente perder o cara que cantava e o cara que compunha a maioria das músicas. Aí tinha que esmorecer, não, vamos embora pra frente. E aí nosso empresário teve contato com o Rudy Sarzo, deixou um CD pra ele na época do nosso show. No final daquele ano, novembro, dezembro, o Rudy ligou lá de Los Angeles pra gente e falou: gostei muito do CD de vocês e tô aqui lançando umas bandas latino-americanas e quero trabalhar com vocês. E acabou que a gente teve que gravar uma nova demo com novas composições, com Tunão, composições com o Tunão já na fase do Tunão e o Tunão cantando músicas velhas. E aí ele não gostou muito e a gente perdeu um pouco o contato. Cara, foi uma época trágica, porque aí o Tunão se desmotivou, ficou se sentindo culpado. Pô, se fosse o Ico que estivesse na banda, a banda tinha ido pra frente. Aí acabou saindo da banda, ficou mal, todo mundo ficou mal, né? Deu aquele baixo astral geral. E aí a banda acabou acabando, assim, naturalmente. Pra mim foi como se eu tivesse deixado a música pra trás, e na verdade foi. Me perturbou de tal maneira que eu passei 9 anos sem tocar nada, sem compor nada, e me fechei pra música e me fez um mal terrível, porque as ideias vinham, as letras vinham e eu me fechava, até que chegou um ponto que não deu mais. Eu me lembro que eu tinha que parar o carro, estacionar o carro e... Neste ridículo e horrível clima, 3 cabras da peste vagavam sem direção pelo sertão. Eu conheci o Marcelo Alelaf, o Maurício já tinha voltado, né, de São Paulo, e a gente conversando, rapaz, vamos montar uma banda, vamos... O tio disse, não, pode deixar que eu vou conversar com ele, tentar convencer ele para tocar de novo. Ele estava assim meio desestimulado, que não queria mais tocar.
Aí eu digo, vamos tirar. Aí o Tício convidou o Maurício, né? Vamos tocar, bora, beleza. E aí nós começamos, montamos o escudo. Na época era na época da Guerra do Golfo. E aí foi o Alelaf que surgiu com esse nome, né? Do míssil lá, do escudo. Foi isso, eu convidei um amigo pra tocar, 2 amigos que não viajaram com outra banda. Eu digo, vamos fazer uma banda aqui pra gente brincar enquanto vocês decidem a vida de vocês. Aí, pô, saiu uma super demo, que pra época foi ótima, foi Lampião. Na época o Tício tinha acabado de sair da banda, passei a tocar o contrabaixo na banda, aí o Maurício Barros ficou na bateria, aí ficou Maurício Barros, bateria, Marcelo, eu e foi chamado Joey Ferri de Belém. Quando a gente gravou o Compacto Shout. Assim que a gente lançou o Compacto, o Shout, o Maurício saiu, por razões pessoais mesmo, sem estresse, saiu. E aí foi o hiato da banda, né? Nós passamos quase 6 anos. Aí eu acho que foi um dos piores momentos, assim, acho que da minha vida foi esse. Quando tu perdeu aquilo que tu achava que podia perder, que não ia fazer falta, né? Eu acho que quando acabou em 93 foi pesado. Aí não achava outros instrumentistas, a gente saiu ainda com baterista, com outros guitarristas também para ver se encaixava e não. Aí a gente resolveu, não dá certo agora, vamos parar. Que a gente só voltou em 2000 depois. Só acho que 6 anos parado. E ali também começou a parte ruim do metal, que começou o radicalismo da coisa, que já foi mais pra frente. Que é aquela coisa mais tem que ser death metal, tem que ser sarcófago, tem que falar do diabo. Aí começou a coisa rachar exatamente aí, porque até então o rock and roll, o metal era aquela coisa novidade e não tinha essa coisa religiosa, entendeu? Também. Eu me lembro muito da época de Teresina do Mucambinho, os Bangers, né? O Mucambinho Bang lá no Mucambinho aqui em Teresina. Os caras eram muito true, cara. Conheci os caras do Mucambinho. Os caras radical, mas eu fui mais radical do que todos. Eu fui mais radical do que todos. E eles podem dizer isso. Eu fui mais radical, muito mais brutal do que todos. Porque todos eles não tinham motivo para ser radical. Eles foram radical por causa do metal. Eu fui radical por causa do preconceito que eu tive, do bullying que eu sofri. E o metal me acolheu. E eu peguei o metal pra mim e usei como uma arma. Da época de 80, 90 até hoje, eu acho que o cara se lança de radicalismo, mas é pro cara do cara cobrar se o cara vai poserar ou não, né? É verdade. Essa coisa, esse negócio de poserar. Tinha esse negócio, né? Sim. Será que esse cara vai ficar ouvindo som mesmo ou ele vai poserar? Morte aos falsos, né? Morte aos então o falsos. cara era um pouco radical. Essa questão, é isso né? mesmo, pô. Outro momento odeia, não tem como, pô. Eu sou radical, cara. Então o cara ficava meio que dando pressão. Eu xingava os policial, cara, quando eu me aprendia. Eu levei muita porrada. Tá entendendo? Os caras iam me prender, eu xingava filho da puta, ia pra cima às vezes. Pô, os caras me quebravam. Me quebrava mesmo, mas eu tinha coragem. Tá entendendo? Aquele lance do metal, ele era tão... Hoje em dia, até hoje eu sou impressionado, mas não como na época de enfrentar um cara da lei e tal. O cara vinha enfrentava mesmo e não tava nem aí. Tá entendendo? Enfrentava mesmo, até pelos caras, tipo assim, realmente tinha que mostrar pros caras que tu era fiel mesmo. Comecei a ler livro de satanismo, cara. Eu fazia magia negra. Eu nunca vi nada, mas sonhei muitas coisas ruins. Mas fiz. Muitos rituais eu fiz com os caras, sozinho. A banda que a gente, era fodida, que a gente considerava, que todos chotavam, Teresina era Demolidor.
Em Parnaíba mesmo eu já ouvia falando do Demolidor, que era a banda mais barulhenta de Teresina. Entendeu? Que era uma espécie de um death metal com grind, era absurdamente rápido o som dos caras. O metal sempre é um grito contra algo, seja interno, seja alguma coisa que você não gosta em si, ou a sua volta de pessoas, ou ao sistema como um todo, né? Sempre é algo que lhe grita essencialmente. Então, o metal, ele é isso. Ele é um grito. Ele é, quando ele precisa ser violento, ele é violento, né? Quero ver todo mundo batendo cabeça. O conovo. My Metal Mind. Apareceu o Monastério, que foi um divisor assim, de águas, entendeu? Que ele já lançava aquela coisa mais doom metal, aquela coisa Paradise Lost, aquela coisa mais depressiva que eu não gosto, eu detesto aquilo ali. Oh, tem um flyer ali que eu achei um dia desse que diz assim, Monastério, Atmospheric Doom, que eu acho que a vontade inicial da banda, do Alex e do Juliano, já, realmente era ter uma banda de Atmospheric Doom, assim, uma banda bem lenta, na verdade. Eu lembro que eles falaram que queriam uma banda bem arrastado o som, pesado. Mas eu acho que a gente não conseguia fazer isso, porque a gente sempre queria uma coisa com mais energia e mais rápida também, entende? A gente não conseguia ficar só naquela coisa mais lenta. Mas o inicial era esse. Não era um som que agradava a todo mundo, sabe? Por exemplo, a galera mesmo mais do death metal, por exemplo, os caras do Demolidor, não sei o que, eles nunca embarcaram na onda do metal, cara. O pessoal mais das antigas, tipo o Casbaf, não sei o que, eles também nunca embarcaram muito nessa onda, sempre se mantiveram ali dentro do thrash e tal. Então, assim, era meio que só a gente mesmo aqui em Teresina que ouvia aquilo. Aquele som com teclado, aquilo ali, eu abomino aquilo ali. Eu acho que metal é só distorção de guitarra e pronto. Sim, e muita gente daqui de Teresina começou a ouvir doom metal com a gente, isso daí eu tenho certeza. Eu posso dizer que a galera ali do Monastério, foi quem trouxe o doom metal pra cá, pra Teresina. E os shows que nós começamos também, até inclusive produzir pelo Juliano baterista, era diferente do que estava acontecendo. Então acho que isso foi uma puta de uma levantada assim, do moral de quem fazia metal na época. A partir daí a gente gravou uma demo em Parnaíba chamada Inviolable e gravamos um CD também, Innocent Rise. O Monastério não podia ter continuado porque a gente já tinha perdido o foco sobre o tipo de som de fazer. A gente viu que os direcionamentos de cada um não estavam indo no mesmo caminho, né? E as pessoas também tinham perdido o foco se queriam realmente tocar, né? Ser músicos. Cara, eu acho que o melhor então é acabar a banda e a gente
Cada um segue seu rumo e assim, a gente vai fazer o que a gente gosta e se sente feliz fazendo, né? Então quando eu procurei o Eduardo pra montar o Ano Zero, que não tinha nem nome ainda, eu tinha 2 músicas feitas, né, que era Full e Why Only Me, e mostrei pra ele no violão, né, ele disse, pô, cara, vamos levar pra frente, vamos fazer o som, tipo, é isso aí que a gente tem que fazer, tem que sentar nesse som, nesse tipo de som. No primeiro disco do Ano Zero, por exemplo, no Another Pleasant Evening, a gente gravou uma música que era do segundo disco do Monastério, que é Relief. Aquela música ali, inclusive, tá lá os créditos, é do Josué, aquela música. Então eu me foquei mais em tentar fazer uma banda que eu tivesse mais assim certeza de que se o baterista desistisse de tocar, eu poderia substituí-lo. Se o baixista desistisse de tocar, eu poderia substituí-lo. Ter conseguido fazer a banda que eu procurei fazer assim, há muito tempo, ter conseguido já organizá-la, que é o Bode Preto, tá entendendo? E encontrei uma coisa que pra mim é direta. A partir de agora eu vou me dedicar ao Mega até eu morrer. Se eu fosse um médico, eu era um médico frustrado. Talvez eu já tivesse morrido de cirrose. Eu só queria ter mais, era oportunidade de palco. Tipo assim, toda semana eu queria tocar, só isso que eu queria. Eu não posso dar nem a oportunidade de parar, entendeu? Porque a minha vida foi toda focada nisso, foi toda vivida para isso. Vivo querendo viver disso, entendeu? Eu não posso dar o privilégio de querer parar agora. Passei tanto tempo tocando e não fui a lugar nenhum. Mas a vida continua, a gente tem que estar aí, né? Pra tentar de novo. E sempre tentando. Entendeu? Eu não vou parar, não. Não tenho essa pretensão, não. Não sei no futuro, mas não tenho essa ideia de parar. Comecei há 20 anos atrás. Não fiquei rico, não ganhei dinheiro com isso. Vou parar pra quê? Na verdade, a minha vida é toda calçada na música. Então, o rock and roll, na verdade, foi o que me trouxe exatamente para isso. Eu deixei de lado um pouco minha vida pessoal, profissional, financeira mesmo, por uma aventura musical. E já me questionei algumas vezes se valeu a pena ou não, mas com certeza valeu, né? Com certeza valeu.
É como eu digo hoje, eu não tenho nada hoje, assim, minha conta bancária tá lá zerada, não tenho dinheiro para nada. Minha vida foi toda em função da música mesmo, o que eu conquistei e tudo, mas só eu sei o que eu vivi, o que eu vi de show que eu toquei, gente que eu conheci, entendeu? Então, acho que foi meu destino isso aí. Sei lá. Não seria arrependimento, não. O que eu poderia, de repente, ter feito, na verdade, era mais. Era ter me jogado mais ainda nesse meio, porque é o meio que eu não tenho dúvida. Que eu quero continuar tocando, eu quero continuar criando, eu quero continuar subindo no palco para tocar metal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pra mim, tocar sempre me levou pra onde eu quis estar. Que é estar envolvido com música, em show, em gravação e ter a preocupação de que minha guitarra tá afinada. Tá entendendo? Essa é a preocupação que eu quero ter na minha vida. E a gente fez o show, lembra? Deu até briga. 10 pessoas ainda deu briga. Aí a gente parou o show, mas não é possível. Veio todo mundo aí junto, ainda vai ter confusão. Mas no final foi legal, cara. Acho que foi um dos melhores shows que eu já fiz, assim. Eu acho melhor você calar, ou então mandar tomar no cu todo mundo e sair de perto, que eu sou muito fácil fazer isso. Então, eu prefiro ficar calado, ficar dentro da minha casa e pronto. E sempre que eu vou, eu volto pra casa pensando assim, pô, por que eu não vou mais, né, cara? Mas aí quando aí aparece outro show, aí eu não vou. É porque não deu certo, né? Pra não ficar só aí, Mas é massa, pô. É isso aí. Quer dizer que tu fica sério pra ficar no liga. É pra mandar o áudio, né? Tem que dar um sorriso aqui interno, pô. Eu não sei. Mas eu não sei porque é que eu não vou. Então, os caras loucos conversando no documentário. Eita.
esse documentário aí pra mostrar o metal daqui do Piauí.